Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Tudo bem com os irmãos? Hoje nós vamos falar, irmão, a respeito de não apagar a chama do Espírito Santo que habita dentro de nós. Glória a Deus. Não apagueis o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Desde já agradeço a todos que têm acompanhado esse canal, todos inscritos, que Deus venha abençoar a tua vida, venha te guardar, te livrar de todo o mal. A você que ainda não se inscreveu, peço a você, venha se inscrever, ativar o sininho, venha compartilhar esses vídeos, irmão, com mais pessoas. Seja um canal de bênção, irmão, seja um canal de bênção. Compartilhe esses vídeos porque mais pessoas vão ser edificadas com estes vídeos. Amém, meu irmão? Então não deixa de curtir, não deixa de comentar, porque é muito importante que você curta, para que o YouTube recomende para mais pessoas. Amém? Então, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito. Em outras traduções, ele vai estar escrito, não apagueis o Espírito. Nós não podemos extinguir, não podemos apagar o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que manter essa chama, irmão, acesa. Essa chama ela não pode se apagar dentro de mim e dentro de você. Ela tem que estar acesa a todo momento. Por que que essa chama tem que estar acesa, irmão? Porque o Espírito Santo ele coloca em nós o desejo de orar, de jejuar, de ler a palavra, de ir aos cultos. O Espírito Santo ele coloca o desejo no teu coração de você ter o devocional todo dia com Deus. O Espírito Santo gera em você esse desejo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ó, nós não podemos apagar o Espírito Santo de nós não podemos apagar essa chama do Espírito Santo que está dentro de nós. Essa chama ela tem que se manter acesa. É através do Espírito Santo de Deus que nós vamos receber os dons. É através do Espírito Santo de Deus, é Ele que nos dá os frutos do Espírito. É o Espírito Santo na minha e na tua vida, irmão. Se você não tiver a presença do Espírito Santo, se eu e você não tiver a presença do Espírito Santo em nós, nós vamos se tornar crentes vazios. Quando você for pregar, você vai trazer uma palavra vazia. Quando você for adorar, a tua oração vai ser uma adoração vazia. Porque não tem a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que quebra todo esfriamento. É a presença do Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus. Então se você apaga essa chama dentro de você, se você extingue essa chama do Espírito Santo dentro de você, você se torna um crente vazio e você não tem mais prazer em fazer a obra do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, não apagues, não extingua o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Aí você pode me perguntar, Diácono Fábio, como que eu apago o Espírito Santo? O que eu faço? O que eu tenho feito para apagar essa presença do Espírito Santo? E o apóstolo Paulo ele vai responder em Romanos capítulo 8, versículo do 5 ao 7. Ele vai dizer, ó, os que vivem segundo a carne, ó, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Para as coisas do Espírito. E a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Ele está dizendo, ó, a inclinação para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, aquele que se inclina para a carne, ele vai morrer espiritualmente. E aquele que se inclinar para as coisas espirituais, ele vai viver. Porque é vida e paz para quem se inclina para as coisas do Espírito. Porque a nossa carne ela só quer pecar e o Espírito Santo ele quer te aproximar de Deus. E o que é a obra da carne? É a imoralidade sexual, irmão, libertinagem, idolatria, feitiçaria, discórdia, inveja, bebedeiras, orgias.
Isso tudo é obra da carne, é mentira, um engano. Se você tem praticado alguma dessas coisas, irmão, você está se inclinando para o teu lado da carne. E o apóstolo Paulo vai dizer, ó, nós temos que se inclinar para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais. Aleluia, glória a Deus. Porque neste momento, irmão, se você está se inclinando para as coisas da carne, você está entristecendo o Espírito Santo que habita em você. Você está apagando essa chama que está dentro de você. E você está perdendo o desejo de fazer a obra do Senhor. Você está indo para a igreja, mas você está ficando sem desejo de ir na igreja. Você não tem mais aquele desejo de adorar, de louvar, de cantar a Deus. Você não tem mais desejo de ler a palavra. Por quê? Porque você está se inclinando para as coisas da carne. E a tendência é essa chama do Espírito Santo ela ir diminuindo. A tendência é ir se apagando. A tendência é você somente entristecendo o Espírito Santo. E o que nós devemos fazer para manter essa chama acesa? O que nós devemos fazer para manter essa chama do Espírito Santo acesa dentro de nós? Porque sem essa chama do Espírito Santo, irmão, sem o Espírito Santo dentro de nós não vamos conseguir vencer as batalhas, as lutas, as tribulações. Nós não vamos receber os dons espirituais, porque é através do Espírito Santo que você recebe os dons, é através do Espírito Santo que você recebe os frutos do Espírito. E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para manter essa chama acesa, essa chama dentro de mim ardendo, queimando dentro de mim? Meu irmão, se inclinar para as coisas do Espírito, se inclinar para as coisas espirituais. Você tem que ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de jejum. Você tem que ter uma vida de devocional com Deus. Você tem que ter uma vida de ir ao culto, de cultuar ao Senhor. Nós devemos praticar isso diariamente, ler a palavra, jejuar, buscar, estar sempre empenhado na obra do Senhor. Nós devemos estar sempre, irmão, buscando a face de Cristo. Tem gente que só lê a Bíblia quando vai na igreja. Tem gente que só ora quando vai na igreja. Tem gente que só jejua quando o pastor pede para jejuar. Vamos abrir uma campanha, meus irmãos, e vamos ter que jejuar. Aí o irmão vai e jejua. Ele só lê Bíblia dentro da igreja, mas em casa não lê. Ele só ora na igreja, mas em casa não ora. Ele só jejua quando o pastor pede. Irmão, nós temos que mudar esses hábitos. Você tem que ter uma vida dentro de casa, de oração, de jejum, uma vida de prática, de ler a palavra, o devocional com Deus. Você tem que ter um relacionamento profundo com Deus. Você tem que ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Porque quando você começar a ter essa vida com Deus, essa vida profunda com o Espírito Santo, você vai estar acendendo cada dia mais a chama do Espírito Santo. Ela vai arder cada dia mais dentro do teu coração. Você vai ser cada dia mais usado por Deus, porque você vai ter uma vida de intimidade com Deus. Aleluia! Nós temos, meu irmão, que ter uma vida com o Espírito Santo, manter essa chama com Ele, porque isso é vital na nossa vida. Nós temos que manter essa chama do Espírito Santo acesa. É vital manter essa chama acesa. Nós temos que manter essa chama do Espírito Santo acesa, porque se na nossa vida espiritual, irmão, se a gente não manter essa chama acesa, se você não tiver uma vida espiritual com Deus, você vai fracassar. Se a nossa vida espiritual não estiver fortalecida com Deus, se você não tiver com a tua chama acesa, se você não estiver se inclinando para as coisas espirituais, a nossa vida espiritual ela fracassa. A gente não consegue permanecer fazendo a obra do Senhor. Se você não tiver uma vida de jejum, oração, uma vida de devoção a Deus, diariamente ali buscando a face de Deus, você não consegue permanecer, irmão. Você não consegue permanecer fazendo a obra, porque você só vai apagando essa chama. Então, meu irmão, que cada um de nós venhamos assumir essa responsabilidade de manter essa chama acesa. Que cada um de nós venhamos assumir essa responsabilidade de manter esta chama do Espírito Santo acesa. Eu espero que esse vídeo, irmão, venha te abençoar. Que você, a partir de hoje, venha mudar os seus hábitos, os seus costumes, venha orar, venha jejuar, ler a palavra, que você venha buscar a presença do Espírito Santo e manter essa chama acesa, porque eu creio que quanto mais você se inclinar para as coisas espirituais, mais você vai se aprofundar
no Espírito com Deus, mais você vai começar a ser usado por Deus. Amém, meu irmão? Os dons vão vir sobre a tua vida, os dons espirituais vão vir sobre a tua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, guarde, Pai, todos estes, Pai, que estão vendo esse vídeo, todos que vão ver, Pai, guarda, protege, toca, Pai, com teu sangue, cobre eles com teu sangue, com as tuas mãos poderosas, guarda eles, Pai, livre de todo o mal, Senhor, que a chama do Espírito Santo, Pai, nunca venha se apagar, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, que aqui está. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor, fortalece, ajuda na caminhada, ó Deus amado, dê, Pai, os dons espirituais sobre a vida dessa pessoa, os frutos do teu Espírito Santo. Deus amado, que essa pessoa venha, meu Pai, se inclinar, Senhor, para as coisas espirituais e que a chama do Espírito Santo, ela venha, meu Pai, acender a cada dia mais, Senhor. Uma chama, Senhor, que venha, meu Pai, crescer cada dia mais, Pai. Que essa pessoa venha ser tocada agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus amado, guarda essa pessoa, protege, livra ela de todo mal, seja com ela e usa ela, Pai, cada dia mais na tua obra. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, fica com Deus. Até o próximo vídeo.